Então, essa semana nós vamos conversar um pouco mais sobre um livro que nós já temos revisão aqui para o canal, chamado Conflito de Visões, do Thomas Sowell. E lá naquele vídeo eu fiz umas impressões gerais sobre as ideias que existem aqui dentro. Só que hoje eu quero usar os dois maiores expoentes políticos que estão no cenário eleitoral brasileiro, o Bolsonaro e o Lula, para enquadrá-los nas respectivas diferentes visões de mundo que o Thomas Sowell propõe aqui. Então eu já sei que é um pouco polêmico, pega aí o seu uísque, o seu vinho, o seu café, o seu chá, que seja, a conversa vai ser longa, se acomode, eu vou tomar só uma água e bora lá. Antes de a gente começar a nossa conversa sobre as diferentes visões de mundo, eu quero fazer um alerta. Quando eu digo que eu vou enquadrar o Bolsonaro e o Lula nessas diferentes visões, eu quero dizer que eu vou usar a caricatura dessas duas pessoas ou a forma com que elas se posicionam politicamente e de forma eleitoral para enquadrá-las nessas duas visões, até porque é isso que nos interessa. Eu não tenho interesse em saber quem o Lula realmente é ou quem o Bolsonaro realmente é, eu não tenho interesse em ser amiga dessas pessoas. O que me interessa é como que as pessoas se identificam com as figuras eleitorais que essas pessoas criaram para si mesmos. Eu digo isso porque caso você tire a máscara eleitoral dos dois, você vai perceber que talvez o que eles falam não é muito bem o que eles pensam, e para que você ateste isso, confira as entrevistas que eles deram ali na década de 80 e 90, antes de se tornarem esses fenômenos eleitorais. O Lula tem uma entrevista muito famosa que ele deu para Playboy, onde fica claro que ele diz que o feminismo é coisa de gente desocupada, e quando perguntado sobre a homossexualidade na classe trabalhadora, ele dá uma de bobo, ele fala que não conhece sobre o assunto. Já o Bolsonaro deu várias entrevistas deixando muito claro que ele seria a favor de uma revolução ou de uma guerra civil, no caso, e ele claramente é nacional desenvolvimentista. Eu vou reservar um vídeo só pra gente conversar sobre o nacional desenvolvimentismo, mas fica bem claro que são máscaras eleitorais utilizadas e são essas máscaras que eu vou usar para definir aqui as visões nesse vídeo. Dito isso, deixado isso bem claro, nós podemos começar a diferenciar os dois tipos de visão de mundo que o Thomas Sowell propõe nesse livro. Primeiro, nós precisamos entender o que são de fato as visões. O Sowell explica que ele começou a identificar que pessoas iguais se dividiam em lados diferentes do muro das disputas ideológicas de forma muito frequente. Então, por exemplo, você via as mesmas pessoas defendendo o aborto ou o desarmamento civil, sendo a favor das cotas e a favor da legalização das drogas, e ao mesmo tempo você via o mesmo tipo de pessoas sendo contra o aborto, a favor do armamento civil, contra as cotas, contra a legalização das drogas e etc. Todos esses assuntos políticos possíveis que vocês puderem imaginar. E que isso acontecia de uma forma tão frequente, mas tão frequente que não poderia ser ignorada. E era tão natural que também não parecia ser uma simples manipulação política. Então ele começou a investigar e ele concluiu que, na verdade, o que realmente divide as pessoas politicamente são diferentes visões e formas de enxergar a natureza humana, do que o homem verdadeiramente é feito e do que o homem verdadeiramente é constituído. A profundidade desse tipo de visão, eu sempre gosto de recomendar um outro livro, o livro do Jonathan Haidt, que se chama The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion. O Jonathan Haidt identifica psicologicamente que todos os seres humanos têm uma base moral compartilhada, só que essa base ela se manifesta de formas diferentes a depender de onde, como, quando no lugar do tempo você foi criado. Então é muito provável que pessoas de classe média alta compartilhem uma base moral diferente do que as pessoas de classe baixa, porque essa base moral se manifesta de forma diferente. Agora, é muito interessante notar que, apesar da gente se achar muito racional, apesar de algumas pessoas se acharem alheias aos vícios e preconceitos que a maioria das pessoas tem, o Haidt explica que, na verdade, a maior parte dos nossos julgamentos é feita de forma instintiva, e para isso ele dá o grande exemplo do elefante. Ele conta que essa base moral, somada a diversas outras coisas, como determinação genética, é o que compõe esse elefante, e esse elefante ele se inclina em determinado lado quando você é ameaçado. E não se engane, disputas ideológicas são um tipo de ameaça para o nosso cérebro. Tudo que a sua razão faz, depois que o seu elefante se inclinou para um lado, é tentar justificar o porquê que o elefante foi para aquele lado. E mais do que isso, uma vez que o elefante já esteja andando, você busca pensar os fatos e evidências que melhor se enquadram ali naquela direção que o elefante já tomou. E os fatos e evidências que desconsideram, que contam, na verdade, que talvez aquele elefante esteja indo para o lado errado, são solenemente ignorados pela nossa mente. Então é nesse nível de profundidade que estamos falando quando falamos de visão.
Mas, a partir daí, o Thomas Sowell consegue definir o que ele chama de visão trágica de mundo e visão irrestrita de mundo. Na visão trágica ou restrita, o Sowell identificou que as pessoas enxergam os seres humanos da forma com que geralmente eles são. Então, observa-se que os seres humanos são ruins, que nós somos egoístas, que nós estamos tendentes à guerra, que todas essas coisas ruins no mundo acontecem porque nós somos pessoas ruins. É difícil ter empatia com pessoas que se afastam cada vez mais dos nossos círculos sociais e que não tem muita coisa que a gente pode fazer com relação a isso, porque isso é dado pela natureza e a natureza é uma força catastrófica e basicamente imutável. Então, uma das consequências é que pessoas de visão de mundo trágica enxergam as instituições como sendo responsáveis por controlar esse tipo de ímpeto destrutivo que todo ser humano tem. Eu vou dar um exemplo que a Camille Paglia dá no livro que a gente já tem revisão aqui pro canal. Ela conta que os estupradores, para quem compartilha da visão de mundo trágica, não são criados pela sociedade, mas sim eles são um fato natural. É natural que os mais fortes tentem sobrepujar os mais fracos, essa é a lei da selva. E que sociedades onde os estupradores estejam livres são sociedades que falharam em controlar esses instintos dos estupradores. Então, da mesma forma que as instituições podem melhorar o ser humano no sentido de controlar os freios ruins que existem ali, ela também pode dar os incentivos errados. Ela pode permitir que isso aqui vire basicamente uma selva. Já quem compartilha da visão de mundo irrestrita, enxerga o ser humano sim da forma que nós vemos hoje, enxerga que o ser humano é ruim, que o ser humano é capaz de coisas horríveis, mas isso só acontece porque nós ainda não desenvolvemos todo o potencial que existe dentro de nós. Então, veja bem, eles enxergam o ser humano em sua potencialidade, e isso é muito importante para definir, por exemplo, que as instituições são encaradas por essas pessoas como sendo as responsáveis por suprimir essa potencialidade, por sufocar tudo aquilo que o ser humano pode vir a ver. Então, observe que é meio que uma consequência dessa forma de enxergar o mundo que geralmente os revolucionários se identificam com a visão de mundo irrestrita. Já que as nossas instituições estão causando todos os males que existem no mundo, nós precisamos revolucioná-las urgentemente, porque se a cada minuto uma pessoa morre de forma injusta por causa dessas instituições, por que não começar essas instituições do zero? Por que não livrar do pecado todas essas instituições que foram criadas com base na guerra, com base no ódio, enfim, com base na exploração de um homem pelo outro? Ou seja, revolucione a sociedade que um novo tipo de homem nascerá. Já quem compartilha da visão de mundo trágica não é muito a favor de revoluções porque acredita que você pode revolucionar o que você quiser. A natureza vai continuar sendo imutável e ela sempre vai ser essa força implacável. Então, a única coisa que nós conseguiríamos com revoluções seria somente mudar o jogo de poder. O poder vai continuar existindo, as hierarquias vão continuar existindo e os males do mundo vão continuar existindo. Revolucione você o tanto que você quiser, os homens continuarão sendo o que são em qualquer tipo de sistema político. A partir do prisma dessas duas visões de mundo, existem consequências infinitas na forma de enxergar uma infinidade de assuntos. Liberdade, equidade, justiça. E o Thomas Sowell menciona as duas principais que eu vou mencionar aqui. A primeira é a forma com que esses dois tipos de pessoa encaram o conhecimento. Veja bem, se o homem está em seu estado potencial, se nós precisamos desenvolver essa potencialidade do homem, qual a melhor forma de fazer isso? É através da razão, é através do conhecimento racional, objetivo, livre de amarras e livre de preconceito. Ou seja, o conhecimento racional é sobrevalorizado nas pessoas que têm essa visão de mundo irrestrita. E, consequentemente, as pessoas que detêm o conhecimento racional seriam responsáveis por guiar toda aquela massa de incultos em direção à felicidade, em direção ao caminho certo, já que essas pessoas geralmente não sabem o que são melhor para elas mesmas. Já para a visão trágica de mundo, o conhecimento está pulverizado na sociedade de formas que nós não conseguimos nem começar a imaginar. Basta que você imagine o quanto de coisa é necessária para que o pão apareça quentinho na sua mesa. Você não sabe fazer pão, você depende do conhecimento do padeiro. E o padeiro não sabe fazer farinha, ele precisa do conhecimento do agricultor. E toda essa cadeia infinita de produção de bens. Então não importa se você seja um doutor, um PhD, ou o que quer que seja,
Não importa se você tem todo o conhecimento racional do mundo, se o seu chuveiro queimar, você não vai conseguir trocar a resistência e vai precisar chamar o eletricista. Ou seja, o que garante o seu banho quentinho é o eletricista que não tem todo esse conhecimento racional, ou seja, ele não é imbuído dessa luz que existe nos diplomas ou no conhecimento universitário. E existem vários tipos de instituição que são responsáveis por transmitir esse tipo de conhecimento pulverizado. A família é uma das grandes responsáveis por transmitir o conhecimento tradicional, os mercados são responsáveis por transmitir informações através do sistema de preços, a linguagem é uma das grandes transmissoras de conhecimento ao longo dos séculos, e cada instituição que existe porque, em uma tentativa de soma e erro, os seres humanos chegaram onde nós chegamos hoje. Mas para a visão irrestrita, já que essas instituições são injustas, não é muito bom a gente confiar nesse conhecimento tradicional que está imbuído de preconceito. Nós precisamos eliminar esse conhecimento e começar uma coisa nova. A segunda consequência é a forma com que essas pessoas enxergam os problemas do mundo. A partir da visão trágica, você entende que os problemas do mundo são problemas que sempre estiveram ali. Então, o normal do ser humano é a guerra, o normal é a criminalidade, o normal é a fome, a miséria. Nós vivemos séculos assim. E o que precisa ser estudado são as coisas que aconteceram para que em determinados locais todos esses problemas tenham diminuído. É mais ou menos assim, você não precisa investigar o porquê que o Rio de Janeiro é essa selva que o Rio de Janeiro é. Você precisa investigar o porquê que em outros lugares a gente não tem aquela mesma selva do Rio de Janeiro. Já para a visão de mundo irrestrita, os problemas, eu já adiantei, são causados pelo sistema. Então a miséria e a fome existem porque tem pessoas que exploram essa miséria e a fome a seu favor. Geralmente essas pessoas enxergam a economia como um jogo de soma zero. Necessariamente, para alguém ficar rico, outra pessoa precisa ficar pobre. Acho que a partir dessas definições, vocês já devem começar a entender o porquê que a caricatura desses dois personagens se enquadra nesses dois tipos de visão de mundo. A caricatura eleitoral do Bolsonaro é dessa tradição conservadora, dessa tradição que apoia a família e que, pelo menos nas eleições, apoia o livre mercado. Todas essas instituições que eu disse que geralmente são defendidas por quem defende uma visão de mundo trágica ou restrita. Eu esqueci de mencionar que a religião é um grande fator presente na visão de mundo trágica, porque é muito mais fácil você explicar para alguém que tem uma base religiosa o porquê que é impossível mudar a natureza humana, já que nós somos contaminados pelo pecado original. Já o Lula representa de forma caricatural essa visão de mundo irrestrita, porque ele é a cara da revolução. É óbvio que nenhum nem outro conseguiram colocar em ação os planos que eles tinham, porque a democracia é essa grande piada do mundo moderno que todo mundo acredita que funciona. No final não funciona nada, as mesmas estruturas de poder são só reinventadas a partir de cada eleição. Mas enfim, o que eles gostariam de fazer na ideia do Lula seria esse tipo de revolução. Basta que você entenda os nomes dos programas escolhidos pelo Lula. Então a gente tem o programa de fome zero, a gente tem as metas de eliminar a pobreza no Brasil e todo esse tipo de tentativa de acabar com todos os males que existem na Terra. E a partir daí é fácil a gente identificar por que pessoas boas são divididas entre esses dois lados do espectro político, ou por que nós enxergamos pessoas com diplomas universitários, pessoas supostamente racionais, defendendo um lado e o outro de forma ferrenha, porque elas se identificam com essas formas de visão de mundo que cada um dos personagens representa. E é por isso que você não deve achar que o seu adversário político é uma pessoa burra ou uma pessoa mal instruída, ou necessariamente que essa pessoa esteja de má fé. Grande parte das pessoas que estão falando sobre política não estão de má fé. É claro que existe ali as exceções, tanto de um lado quanto de outro, mas via de regra, essas pessoas só estão querendo de fato construir uma sociedade melhor para todo mundo, mas estão brigando porque tem diferentes perspectivas sobre o que de fato é composto o ser humano, ou sobre o que de fato a nossa matéria ou o nosso espírito, e todas essas coisas que a gente pode começar a filosofar a partir daqui representam. Eu só estou falando tudo isso porque, identificando os tipos de visão de mundo diferentes, você consegue parar de brigar pelas consequências. É inútil você discutir as consequências dessas visões porque vocês estão partindo de premissas diferentes. É muito melhor que você discuta a raiz dos problemas.
E eu resolvi fazer esse vídeo porque esse tipo de conhecimento vai te ser muito útil na sua vida. Eu não acho que todo livro precisa ter uma utilidade prática, não é isso disso que eu tô falando. Mas esse livro em específico vai te dar uma utilidade prática brilhante, porque você vai conseguir usar essas ferramentas para identificar os tipos de visão de mundo em cada pessoa que você esteja conversando e deixar para lá caso ela compartilhe de uma visão de mundo diferente da sua, ou então tentar discutir as bases da natureza humana caso você goste muito dessa pessoa. Você vai conseguir também mediar alguns conflitos onde as pessoas estão fazendo esse tipo de confusão. E percebam que, mais uma vez, esse vídeo está sendo gravado através de uma webcam, porque nós estávamos sem câmera e, graças ao seguidor aqui do canal, finalmente nós conseguimos uma nova câmera, só que eu ainda não consegui configurá-la para gravar os vídeos, então tenha um pouco de paciência. E agora os vídeos vão voltar a ter essa frequência semanal. Não deixe de seguir nas outras redes sociais, porque eu posto qual é o livro da semana, principalmente lá no meu Instagram. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.